Bom dia, irmãos e irmãs, paz e graça, aos que nos acompanham pelo YouTube também, Deus os abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 3. Hoje a passagem do verso 23 ao 29. Diz assim a passagem: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar? Pai amado, a Ti nós nos dirigimos nesta manhã, suplicando o Teu favor, a Tua orientação, Teu Santo Espírito iluminando as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra. Fala ao coração da Tua igreja reunida aqui nesta manhã, ao coração daqueles que nos acompanham virtualmente. Cumpra, ó Deus, os Teus planos em nossas vidas, os Teus propósitos voltados para nós nesta manhã. Fala Tu, ó Deus, ao coração do Teu povo, apesar de mim. Te pedimos no nome de Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós vamos encerrar o capítulo 3 desta carta com um texto que corrobora o que Paulo disse antes, em versos anteriores, a respeito da função da lei. De acordo com o verso 19 que nós tratamos anteriormente, por causa das transgressões é que a lei foi entregue. A lei figurava como uma espécie de tutor. Dessa maneira, os homens estavam sob a tutela da lei. A lei era uma espécie de aio. A palavra aio traduz o termo grego utilizado por Paulo, que é o termo paidagogos, formado por duas palavrinhas antigas: paidion, criança, e ago, guiar. O paidagogos era aquele servo que então ficava com a responsabilidade de guiar as crianças em disciplinas que as conduzissem à excelência, a uma vida de bom caráter, às disciplinas educacionais. É daí, paidion, de onde vem o prefixo que nós utilizamos, pedo, pedagogia, pediatria, pedofilia, pedobatismo, pedocomunhão e por aí vai. Em linhas gerais, a passagem de hoje, esse texto que nós acabamos de ler, vai nos esclarecer sobre uma distinção muito importante que aparece aqui. Já apareceu anteriormente, mas aqui ela se torna explícita. É a distinção entre guiar e salvar. Pedagogia e salvação são duas coisas diferentes, conforme a discussão que Paulo estabelece aqui. E eu quero, justamente em função disso, olhar para a passagem de hoje com vocês e falar sobre uma nova tutela. Esse é o tema do sermão de hoje, uma nova tutela. O apóstolo Paulo aqui nos fala sobre uma antiga tutela e nos fala sobre uma nova tutela. A antiga tutela era aquela relativa à lei. Os homens eram tutelados pela lei.
O tutor dos homens era a lei. Paulo, entretanto, diz que essa tutela aguardava uma outra. E a nova tutela não é aquela senão a de que Cristo se torna o nosso tutor. A nova tutela mencionada por Paulo aqui diz respeito, então, a Cristo Jesus. E a discussão é muito pertinente diante de toda a exposição que o apóstolo Paulo faz sobre o Evangelho da Graça, tratando de temas aqui muito sensíveis, que precisavam ser tratados no âmbito da igreja na região da Galácia. Então nós vamos discutir algumas características dessa nova tutela. Então, em primeiro lugar, essa nova tutela é uma tutela que justifica. Essa é a primeira característica que eu quero que vocês notem a partir desse texto. Essa nova tutela é uma tutela que justifica. Olha o verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Bom, aqui como eu disse, Paulo explica que antes que viesse, então, a fé, a promessa a respeito da qual ele mencionou anteriormente, os homens estavam encerrados debaixo de uma determinada tutela. Havia um tutor, um aio, um paidagogos que conduzia então os homens. E esse pedagogo era a lei. E vejam, Paulo está dizendo que essa tutela encerrava os homens. Os homens não podiam escapar dessa tutela. Nós vimos anteriormente Paulo falando no verso número 22, que a Escritura, e na Escritura a lei, encerrou tudo debaixo do pecado. Esse tutor escraviza, porque coloca os homens numa situação de reconhecimento de suas falhas. Então Paulo está afirmando aqui diretamente que essa tutela colocava o homem debaixo de uma condição de cárcere. A fé, como ele próprio diz aqui, só se manifestaria no futuro. E, bom, é importante que nós tenhamos em mente o que Paulo já disse acerca da lei. A condição do homem debaixo da tutela da lei é uma condição de cárcere, de prisão. Todos os homens diante da lei estão encerrados, aprisionados na sua condenação. Condenação que essa lei deixa muito clara. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nesse sentido, Paulo então fala que a lei, ela servia como aio, paidagogos, era um guia. Lembram-se que Paulo anteriormente disse que a lei foi entregue por causa das transgressões. E agora ele afirma que a lei servia como aio. E a função desse tutor era apontar para Jesus. Era mostrar a condição dos homens caídos e condenados perante a lei, mas apontando um caminho para aquele que poderia livrá-los desse cárcere. É nesse sentido que a lei é pedagógica. A lei é um pedagogo, a lei é um tutor, mas a sua serventia é apenas guiar. Ela apenas guia. Ela conduz então o homem caído, encarcerado na sua condição, condenado por causa dos seus pecados, pecados os quais a lei faz cristalinos diante dos olhos do pecador. Na semana passada eu fiz aqui menção àquela citação do Donald Grey Barnhouse, quando ele afirmou que a lei é uma espécie de espelho. Ela não limpa o rosto, ela apenas mostra a sujeira.
e diz que o rosto precisa ser limpo. A lei apenas mostra que nós precisamos de água para lavar o rosto. Ela mesma não limpa, ela mesma não purifica, ela não deixa o homem límpido diante de Deus. Essa é a função pedagógica. A lei só tinha essa serventia: frear as transgressões e conduzir o homem então a Cristo, aquele que somente Ele poderia então limpar o rosto dos homens sujos pelos seus pecados. Somente o Senhor poderia transformar a vida dos homens caídos. É isso que Paulo está dizendo no verso número 24, verso número 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, vindo a fé, nós não somos mais subordinados, não estamos mais debaixo da tutela do antigo tutor. Essa vinda da fé está relacionada, como nós sabemos, levando em consideração o contexto, ao Senhor Jesus, àquela promessa feita a Abraão lá atrás e ao seu descendente, que não é outro senão Cristo. É a promessa de que em Abraão todos os povos seriam benditos. E o apóstolo está apresentando aqui duas condições: ou se está debaixo da tutela da lei, ou se está debaixo da tutela de Cristo. E ele afirma que a nova tutela dispensa a antiga tutela. Lembrando do mesmo modo que não há um conflito entre lei e promessa. Não há nenhum conflito entre lei e Cristo. Então, Paulo está querendo deixar muito claramente para os seus leitores a realidade da nova tutela sob a qual os Gálatas estavam. A nova tutela dispensa a antiga tutela. O antigo tutor já não tem mais a sua função, porque veio a fé, veio Cristo. E aqui a diferença se torna ainda mais meridiana, a diferença entre pedagogia e salvação. Uma coisa é guiar, outra coisa é salvar. E essa nova tutela é uma tutela que justifica. Aquele ato forense realizado que nos coloca diante de Deus justificado não poderia ser realizado pelo nosso antigo tutor. O antigo tutor é frágil nesse sentido. Não é possível que ele nos justifique perante o Senhor. A antiga tutela não faz mais sentido porque a fé veio. A promessa se cumpriu, aquela feita a Abraão. O descendente mencionado que haveria de vir veio. E agora nós estamos dispensados do antigo tutor. E somos chamados a então nos entregarmos à tutela de Cristo Jesus. É somente nele que nós somos justificados pela fé. Vejam os irmãos e as irmãs que lá no início da epístola escrita aos Gálatas, Paulo estava alertando de maneira muito severa os seus leitores, porque eles migraram com muita facilidade do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. E Paulo está dizendo: vocês estão fazendo uma migração completamente equivocada, querendo se submeter às orientações da lei e dos costumes de Moisés, para assim se sentirem garantidos da sua salvação. Paulo está dizendo: esse antigo aio não é capaz de nos justificar. Nós somos justificados pela fé, e nós entendemos perfeitamente bem o que significa isso. Ouvimos na sexta-feira aqui, ouvimos ontem pela manhã, ontem à noite, a pastoral do nosso diácono Felipe trata especificamente da justificação somente pela fé. Paulo está dizendo: a lei não consegue atingir esse objetivo. A lei é pedagoga.
Ela apenas nos freia diante das transgressões que somos capazes de cometer. Ela apenas nos guia, é o espelho que mostra a sujeira na nossa face e diz que nós devemos procurar água. Uma coisa é guiar, outra coisa é salvar. Somente em Cristo Jesus, sob a sua tutela, nós somos justificados. É por isso que Paulo está dizendo aqui com todas as letras, que essa nova tutela justifica. E somente ela justifica. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Isso é muito importante. Meus irmãos e irmãs, então essa nova tutela justifica, é o que aprendemos aqui. Em segundo lugar, essa nova tutela, ela também santifica. Versículos 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A ação do Senhor Jesus, a vinda da fé, a concretização da promessa não indica apenas nossa condição jurídica perante o Senhor. Diz respeito também à transformação que todos nós sofremos. É mediante a fé que veio que nós nos desprendemos do antigo aio. Nós nos tornamos filhos de Deus. E essa condição nos é dada pelo próprio Senhor. O texto bíblico diz que a fé, ela veio. Versículo número 23. Ela veio. Ela não é, vejam irmãos, a fé não é uma disposição automática do nosso ser. Não é uma virtude inata, isto é, que nasce conosco. A fé nos é dada, ela veio. O Senhor nos concede a fé. Nem fé nós somos capazes de desenvolver. É por isso que Paulo, em outra ocasião, texto bem conhecido de Efésios capítulo 2, diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Algo que foi dado a cada um de nós. Nós não temos essa inclinação por natureza. Então é isso que Paulo está dizendo para nós e continua dizendo no verso número 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, verso 27 agora, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vejam que Paulo agora, ele utiliza um símbolo externo para tratar desse assunto. E diz que todos aqueles que foram batizados em Cristo Jesus também foram revestidos por Cristo Jesus. Paulo utiliza aqui um símile, uma comparação muito oportuna, que é a comparação da roupa com a qual nós nos vestimos. Quando Paulo diz que aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, está dizendo, olha, o que se apresenta de imediato na vida desses é o caráter de Jesus. É como alguém que chega com uma roupa nova, que chama a atenção de todos aqueles que estão presentes no ambiente. E logo aquela pessoa com uma roupa nova e garbosa, ela é elogiada, chama a atenção. Paulo está dizendo, todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Há uma mudança de caráter, há uma transformação, elementos que se tornam notórios por causa da ação de Cristo na vida daqueles que foram batizados, são os traços de Jesus na vida daquele que nasceu de novo. É uma roupa fulgurante de santidade dada pelo Senhor. E uma coisa nos chama a atenção nesse verso. Paulo usa o batismo para indicar isso. E aí vocês podem me questionar e dizer assim, pastor, mas como pode Paulo utilizar um símbolo externo
para falar sobre uma condição interna. Porque nós mesmos dizemos que alguém pode vir à frente, professar a sua fé publicamente, e isso não ser algo do coração. Então, o símbolo externo, a água do batismo, que aquele que professa a fé hipocritamente recebe, não indica uma transformação imediata, interna, no seu coração. Como é que Paulo, então, pode fazer uma vinculação entre um símbolo externo e uma transformação interna, que é elaborada por Cristo Jesus? Pois nas fileiras da igreja visível nós podemos ter membros professos e batizados que não são verdadeiramente. Será que Paulo não se equivocou fazendo uma ligação imediata? O que Paulo quer dizer? Paulo aqui, ele quer demonstrar o valor do símbolo externo. Paulo não está dizendo que todo aquele que é batizado automaticamente é transformado, porque a transformação ela não se dá por um símbolo externo, a transformação se dá por uma obra interna que o Senhor opera no coração do eleito. Mas o que Paulo está querendo destacar aqui é o valor do símbolo externo. E dizer que o símbolo externo, ele está vinculado à verdade. O símbolo externo, o batismo, está vinculado à verdade, porque todos aqueles que recebem o batismo verdadeiramente, com uma disposição de servir ao Senhor verdadeira, do mesmo modo, há uma conexão entre o batismo externo, símbolo, e aquilo que o Senhor opera no coração. É isso que Paulo quer destacar. O batismo, ele deve expressar uma transformação, uma mudança preciosa na vida dos Gálatas, e demonstrando o quê? Uma santificação. Uma nova vida. Uma vida vivida agora de acordo com os padrões da vida de Cristo. Isso quer dizer que somente essa nova tutela pode produzir santificação. Enquanto o antigo tutor encerrava os homens em condenação, porque a lei faz isso, a lei serve apenas para mostrar que nós transgredimos os seus itens. Basta lembrarmos-nos do decálogo, 10 palavrinhas. 10 palavrinhas apenas. Quando nós vamos ao decálogo, quando nós lemos aquelas palavrinhas: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, tudo aquilo que pertence ao teu próximo. Quando nós olhamos para essas 10 palavrinhas, somente elas mostram para nós que nós somos incapazes de cumprir sequer uma delas. E que por quebrarmos uma palavrinha só, nós estamos condenados ao inferno. Ela não santifica. E o que os Gálatas fizeram, migrando do verdadeiro evangelho para um outro evangelho, foi dizer: olha, para nós termos a certeza na salvação, nós precisamos então cumprir a lei e os costumes de Moisés. E Paulo diz: esse não é o evangelho da graça. Vocês pensam que estão sendo santificados, mas não são. Só são santificados aqueles que são revestidos por Cristo Jesus. Somente sob essa nova tutela nós podemos ser santificados, porque a obra é do Senhor. Chamando a nossa atenção, evidentemente, é por isso que Paulo, em outros momentos, fala sobre nos despirmos do velho homem, nos revestirmos do novo homem. A justificação
é um ato forense declaratório que Cristo faz e declara para o Pai: eu fiz por eles. A santificação não, é uma obra que Ele realiza em nós. E trabalha em nossas vidas. E nos faz ter o caráter dEle. E aí a gente vai brilhando, brilhando, brilhando como a luz da aurora. 5 horas da manhã, 5 e pouco, 6 horas, começa a aparecer o sol. E aí o sol vai brilhando, 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 até chegar lá em cima. Esse é dia perfeito. Assim é o justo, transformado, santificado por Jesus. Então nós aprendemos hoje sobre uma nova tutela. Paulo está dizendo que os Gálatas estavam agora desconectados do antigo tutor. Não era o antigo tutor que definia a vida deles, porque há uma distinção entre guiar e salvar. Se o tema é salvação, o antigo tutor, a antiga tutela, não cumpre isso. Se é salvação, se a matéria é essa, o antigo tutor não serve. Essa antiga tutela, precisamos de uma nova tutela. E essa nova tutela justifica, santifica e, em último lugar, ela gratifica. Versículos 28 e 29. 28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Paulo reiteradas vezes vai falar aqui nesta epístola sobre aquele problema lá do início. O que eu devo fazer para obter a salvação? E os Gálatas, que fizeram essa migração inadequada de um evangelho, verdadeiro evangelho, para outro evangelho, eles entendiam que, para serem salvos, tanto eles como também os gentios que eram convertidos, precisavam cumprir a lei. Seguir a lei indicava para eles segurança de que estavam justificados. Mas não, somente um novo tutor poderia fazer isso. Somente em Cristo não haveria mais essas distinções entre essas classes que são anunciadas aqui por Paulo: judeu, grego, escravo, liberto, homem, mulher. Todos aqueles que foram justificados pela fé, mediante a obra de Cristo, se tornam um em Cristo. É Cristo que faz com que nós sejamos filhos de Deus, como nós vimos há pouco. O verso seguinte, 29, diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A consequência lógica do que Paulo vem afirmando é mencionada aqui nesse verso 29. E aquela estrutura bem conhecida no campo da lógica, se, então, é aplicada por Paulo aqui. Então o que Paulo diz? Se sois de Cristo, então também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se, então. A premissa de Paulo o leva à consequência. Se somos de Cristo, então concluímos que também somos herdeiros de Abraão e, evidentemente, de suas promessas. Fazemos parte de sua descendência e então passamos a ser herdeiros. Vocês se lembram do verso número 7 desse capítulo? O que Paulo diz lá? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. É a promessa, é a fé, é a justificação, é Jesus que nos faz filhos de Deus. E se a Abraão a justiça foi imputada porque ele creu, versículo 6 diz isso, também acontece conosco.
Nós somos descendentes de Abraão quanto ao modo como ele foi justificado. Somos todos partícipes da aliança. Nós somos descendentes de Abraão, não porque cumprimos a lei como ele cumpriu. Nem ele cumpriu a lei. Ele não foi justificado porque cumpriu a lei, porque foi rigoroso. Ele foi justificado porque creu na promessa. Porque creu na vinda do seu descendente, que Paulo explica muito bem, é Cristo. É justamente isso. E é interessante porque nós não temos apenas uma vinculação com Abraão nesse quesito, nós também recebemos uma herança. E Paulo diz isso para quebrar o orgulho dos judeus. Paulo vai quebrar esse orgulho. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo de Deus. Nós somos descendentes de Abraão. Então vocês que são gentios, venham para cá, mas se circuncidem e cumpram as leis estabelecidas por Moisés. Eles davam um grande valor à figura de Abraão. E Paulo aqui vai dizer, Abraão não é importante, como vocês imaginam. Importante é Jesus. E o que nos faz descendentes de Abraão não é a linhagem propriamente, mas a obra que o Senhor realiza na vida do seu povo. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E é por esta razão que todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus fazem parte dessa linhagem, tornando-se descendentes de Abraão. Essa é a herança que Paulo diz que nós somos dela participantes. E o que é essa herança, pastor? A gente já viu, é a vida eterna, é a promessa. Somente essa nova tutela gratifica. Nós recebemos uma gratificação, mas preste atenção numa coisa, gratificação vem de gratia, é graça. Mas você deve se perguntar, mais ou menos assim, pastor, mas veja bem, gratificação, lá no meu trabalho, gratificação é quando a gente tem um bom desempenho, quando a gente demonstra mérito, quando a gente faz uma coisa muito boa, pela empresa, quando a gente atinge a meta estabelecida pela sessão, aí o grupo recebe uma gratificação, o grupo é gratificado, o funcionário do mês recebe uma gratificação por aquilo que ele fez. Ora, nós estamos aqui falando sobre o Evangelho da Graça, e o Evangelho da Graça não nos fala sobre isso. Não é desempenho, não é performance. Aquilo que eu recebo do Senhor não é o resultado das minhas ações. A ação do Senhor seria apenas uma reação a todas as minhas ações. Eu seria merecedor de tudo aquilo que o Senhor me concede. Como é que a gente pode falar de gratificação? É verdade, não há mérito nisso. Mas nós somos gratificados. Essa nova tutela gratifica. Mas como eu recebo uma gratificação? Nós somos gratificados, recebemos uma gratificação não por aquilo que nós fazemos. Nós recebemos uma gratificação por aquilo que outro fez. Olha que coisa. Recebemos algo por causa do desempenho de outro. Imagine você, lá no trabalho, e de repente o chefe chega para você e diz assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Você neste mês vai receber uma gratificação bem gorda. Você acha estranho, mas por quê? O que eu fiz? Não, você não fez nada. Foi um outro funcionário que fez por você. Ele concluiu aquele trabalho. Sabe aquele trabalho que você deveria ter concluído na semana passada? E muito trabalho e você não conseguiu concluir. Mas um colega seu aqui da sessão concluiu. Mas a gratificação vem para você, que maravilha. Mas eu não fiz nada. É isso mesmo, a gratificação é sua. Aproveite a sua gratificação. É isso.
É por isso que causa muito escândalo o Evangelho da Graça, porque as pessoas não querem receber de gratia. Eles querem fazer alguma coisa. É o que os Gálatas estavam fazendo, migrando do verdadeiro Evangelho para um outro Evangelho, que Paulo diz não é Evangelho, porque só existe um Evangelho, que é o da graça. Eles achavam que deveriam fazer alguma coisa para obter o favor do Senhor e serem justificados, mas não é isso. É pela fé em Cristo Jesus que nós também participamos da herança. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meus irmãos e irmãs, esse é o núcleo do Evangelho da Graça. Estar sob essa nova tutela é estar sob uma tutela que justifica, santifica e gratifica. Uma coisa é guiar, eu estou concluindo, outra coisa é salvar. A lei foi um aio limitado, levava a Cristo os homens encerrados no pecado que ela mostrava. A lei é insuficiente para salvar, ela apenas guia, é pedagógica. O Evangelho da Graça nos mostra outro aio, aquele pedagogo que é capaz de salvar, pedagogo sob cuja tutela estamos então curvados, submetidos. E somente essa nova tutela pode nos justificar, pode nos santificar e pode nos gratificar. Só sob Jesus. Você quer viver sob qual tutor? Só há um tutor que, além de nos orientar, salva nossas vidas. É o Senhor Jesus. E eu espero que nesses dias em que nós nos lembramos da reforma protestante, o Evangelho da Graça seja pregado, Cristo seja pregado, a nossa vida seja cristocêntrica, e entendamos que não podemos viver, e não devemos viver, e será um grande prejuízo vivermos, sob a tutela de tutores falsos, imprecisos e insuficientes, que devemos viver sob uma nova tutela, a tutela de Jesus. Porque somente essa nova tutela, sob Cristo, somos justificados, santificados e gratificados. Esse é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da Graça, o Evangelho que eu espero você que nos acompanha pelo YouTube, receba de bom grado e de todo o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque ouvimos mais uma vez o Evangelho e como a sua igreja precisa ouvir o Evangelho. Ó Deus, como é bom sermos lembrados que estamos debaixo de sua direção, que somos guiados pelo Senhor Jesus, que nos justificou, que nos santifica e que nos gratifica, Senhor. Quantas bênçãos, que grande herança é essa, ó Deus, da qual nós somos participantes, que bênção. Por isso, nesta manhã, nós lhe agradecemos, Senhor. Cantamos aqui que fomos escolhidos, não havia nada em nós que chamasse a atenção do Senhor. Foi pura graça. E obrigado, Pai, por vivermos debaixo da sua direção, na pessoa de seu amado Filho Jesus. E que as pessoas que nos ouvem, ó Deus, onde quer que estejam, e que têm procurado viver sobre a orientação do mundo caído, que têm procurado algum sentido, algum guia, mostre a elas, ó Deus, que além de orientação, elas precisam de salvação. E essa salvação só se encontra no verdadeiro tutor das nossas almas, o seu amado Filho Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, e que sigamos debaixo da orientação dessa nova tutela. Que Cristo guie as nossas vidas em tudo, Senhor. Na nossa maneira de viver no trabalho, na família, nas nossas relações sociais, nos nossos estudos, compromissos sociais dos mais variados. Que sejamos, ó Deus, guiados pelo Senhor Jesus.
Abençoe sua igreja e continue nos orientando, Pai. Em o nome de Jesus é nossa oração. Amém, Senhor.